Existem diferentes tipos de meditação e os estudos científicos mostram que a meditação melhora a qualidade de vida de seus praticantes. A meditação é um exercício de observação do estado presente, seja observando a respiração ou observando os pensamentos que invadem nossa mente. Ao contrário do que muitos pensam, meditação não é sinônimo de esvaziar a mente, porque a invasão de pensamentos ocorre com bastante frequência. Não há dúvidas dentro da ciência de que a meditação está associada à melhora na qualidade de vida. Mas os estudos específicos sobre os efeitos da meditação nos transtornos e nas doenças, eles estão apenas começando. E aí que são mais de 5.000 artigos. E eu vou tentar aqui trazer os pontos mais relevantes. No caso da depressão, existe um consenso científico de que a meditação ajuda na redução dos sintomas ou até mesmo na remissão deles. E o que isso significa na prática? É quase como o uso de um fármaco. Não necessariamente funciona para todo mundo. Ou, se funciona, pode ser que para algum paciente, poucas sessões ele já possa sentir os benefícios e para outros eles precisem de muito mais sessões. E por que existe tanta diferença de um paciente para o outro? Porque, na verdade, e não só pacientes, mas mesmo quando a gente medita por meditar apenas. Por quê? Os efeitos da meditação, eles dependem muito da personalidade e do temperamento das pessoas. Mas isso ainda é muito pouco compreendido pela ciência. E o mais importante é usar a meditação como prevenção. A meditação ajuda a não evoluir sintomas de depressão e não instalar a doença. Assim como ela pode ajudar pacientes que tiveram depressão a não terem uma recaída. Já no caso do transtorno de ansiedade, os estudos indicam que existe um benefício e pode reduzir os sintomas, mas não existe nenhum consenso científico sobre a remissão deles. Ao que tudo indica, pelo menos até onde a gente sabe, os efeitos da meditação para a ansiedade parecem ser menores do que para a depressão. A meditação, ela é contraindicada para pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, para essas pessoas, não é que elas não podem meditar, mas elas precisam ser supervisionadas. Em contrapartida, assim como para a depressão, a meditação ajuda a não evoluir os sintomas e não instalar um transtorno de ansiedade. Muito provavelmente porque parece que a meditação ajuda na atenção. Um grupo de pesquisadores brasileiros fez um estudo sobre a relação da meditação com a atenção. E aí o que eles encontraram? Que os meditadores foram mais eficientes do que os não meditadores, numa tarefa de carga atencional. Mas veja bem, esse grupo de meditadores meditavam já em média mais de 8 anos. E mais, com o uso de uma inteligência artificial, a máquina inteligente olhava para todas essas imagens do cérebro dos grupos de meditadores e não meditadores, sem saber quem, e era capaz de identificar e separar meditadores de não meditadores, com quase 100% de certeza. E o que isso significa? Que pessoas que meditam a longo prazo, por mais tempo, têm uma estrutura cerebral diferente de quem não medita. Mas isso neste grupo. Pode ser que a gente venha a encontrar evidências de que funcione para todo mundo. Um outro estudo também de brasileiros mostra que mulheres que praticam yoga e têm mais de 60 anos têm numa região do cérebro uma espessura cortical maior do que mulheres da mesma idade que não praticam yoga. Mas essas mulheres que praticam yoga há no mínimo 8 anos. E o que esse estudo sugere é que elas tenham uma preservação cognitiva muito maior. E aí o que isso significa? Que esses estudos brasileiros, junto com muitos outros estudos internacionais, mostram que a meditação a longo prazo pode trazer mudanças na estrutura do nosso cérebro, assim como nas nossas conexões neurais, melhorando a forma como a gente funciona.
Retiros de meditação trazem bem-estar e melhoram os sintomas de depressão, de ansiedade e de estresse. Um estudo brasileiro, em particular, mostra melhora na atenção. No caso de abuso de substâncias, existe uma recomendação. As pessoas precisam de supervisão de especialistas em abuso de substâncias para fazer a meditação. E junto com isso, muitas outras intervenções. Porque existe praticamente um consenso científico de que sem todo esse quadro, a meditação não traz efeito nenhum. Praticar yoga comprovadamente ajuda a melhorar os sintomas psicológicos de pacientes adultos com câncer. Mas para pacientes pediátricos não existe um consenso, ou seja, é preciso tomar cuidado quando se recomenda a meditação para crianças com câncer, porque a gente não sabe se vai realmente ajudar. E esse é o mesmo caso para crianças diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não existe um consenso de se realmente deve ser recomendado a meditação. Então eu vou ficar devendo falar de estudos de meditação para programas em ambientes corporativos, estudos para dor crônica, síndrome do estresse pós-traumático, marcadores biológicos para inflamação, hormônio do estresse, entre muitos outros. Apesar de parecer óbvio que genericamente a meditação tem efeitos positivos, quando existe um estudo científico que considera todos os estudos juntos, o que acontece? A gente percebe que o efeito ele é relativamente moderado ou pequeno. Mas aí você pensa, isso é meio óbvio, porque, em geral, quando as pessoas buscam a meditação, elas buscam o quê? Uma atitude perante a vida, que englobam outras coisas, como, por exemplo, alimentação saudável, uma boa noite de sono e fazer exercícios. Então, o que é verdadeiramente importante é buscar uma vida saudável. A meditação é um ato que exige disciplina, mas extremamente necessário na nossa vida que é tão conturbada. Eu faço zazen há 20 anos. E você? Qual é o seu tipo de meditação? Conta aqui pra gente. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui pra gente. E se você quer buscar uma vida com mais equilíbrio emocional, inscreva-se no canal da Casa do Saber.